Espaço Ecológico, o meio ambiente mais próximo de você. Entrevista. A entrevista do programa Espaço Ecológico de hoje será com a coordenadora de projetos da Save Brasil, Tatiana Pongilupi. Tatiana Pongilupi se encontra em São Paulo e vai falar por telefone. Ela vai explicar qual a ideia principal do projeto Cidadão Cientista e por que envolver a comunidade é importante para esse projeto. A coordenadora da Save Brasil também vai comentar por que decidiram trabalhar com as aves nesse projeto e qual a importância que as florestas têm na vida das pessoas. Tatiana Pongilupi ainda vai destacar quais os principais resultados que já tiveram e qual a expectativa para o futuro do desenvolvimento do projeto. Você acompanha agora a entrevista com Tatiana Pongilupi. Bom dia, ouvintes do programa Espaço Ecológico. Estamos começando o nosso bloco de entrevista e hoje nós vamos conversar com Tatiana Pongilupi, coordenadora de projetos da Save Brasil, que vai nos falar sobre o projeto Cidadão Cientista. Tatiana se encontra em São Paulo e vai conversar conosco agora. Tatiana, bom dia, seja bem-vinda ao programa Espaço Ecológico. Bom dia. Tatiana, qual a ideia principal do seu projeto? A ideia desse projeto é conhecer mais sobre a natureza e envolver qualquer pessoa na ciência e na conservação. Então, o conceito dele é que cidadãos comuns, donas de casa, ou pessoas que são advogados, médicos, ou alguém que está trabalhando de gari na rua, qualquer pessoa pode observar as aves que estão à sua volta, anotar as espécies de aves que está vendo em uma lista e disponibilizar isso em um banco de dados online de livre acesso. Mas por que tudo isso é importante, né? Porque ao longo do tempo, com várias pessoas fazendo isso ao redor do Brasil, a gente vai conseguir saber como está a situação das aves, se as populações estão aumentando, diminuindo, se tem espécies de aves que estão desaparecendo, e isso faz com que a gente consiga perceber como está a saúde do nosso ambiente, porque as aves, elas nos dizem muito sobre o que está acontecendo. Então, numa área muito urbana, com poucas árvores, a gente consegue ver um monte de pardal, né? Agora, se a gente tiver uma área de floresta, uma floresta bem conservada, aí na Paraíba a gente consegue ver o pintor verdadeiro, por exemplo, que é uma espécie ameaçada. Então elas conseguem nos dizer como está a saúde do ambiente. E a partir disso a gente consegue pensar em ações para preservar a natureza e o que precisa ser feito para tudo isso. Por que envolver a comunidade é importante para esse projeto específico? Então, isso, na verdade, vai surgindo com a prática. Então, não precisa ser uma pessoa que já é experiente ou que já é observador de aves. Pode começar pouco a pouco. As aves que aparecem no jardim de casa, ou no caminho para o trabalho, no caminho para a escola, e tentando identificar o que sabe, pode ter uma lista com 2 espécies, 3 espécies, e ao longo do tempo esse conhecimento vai sendo adquirido. Hoje em dia tem um site muito bom que é chamado WikiAves, que as pessoas podem ver várias fotos, podem postar fotos para identificação, então é possível ir aprendendo mais sobre as aves, né? Hoje, com tanta tecnologia, a gente tem muito mais acesso à informação. E aí o que acontece? Essas informações todas que vão sendo colhidas pelas pessoas são postadas num site que se chama ebird.com/Brasil. Então, as pessoas conseguem postar esses dados lá e o próprio sistema vai dizendo se as identificações estão certas ou não. Então, é bem interessante. Por que vocês decidiram trabalhar com as aves nesse projeto? Primeiramente, a nossa organização, o foco dela são as aves, né? A Save Brasil trabalha para a conservação de aves. E também porque as aves, elas estão em todos os lugares. Elas são encontradas em todos os continentes e em todos os tipos de ambientes. Então é muito mais fácil a gente ver uma ave no meio da cidade do que a gente ver um mamífero ou algum outro animal, né? Então as aves, elas estão por toda parte. A gente sempre vai conseguir observar ou ouvir alguma espécie de ave em qualquer lugar que a gente esteja. Qual a importância que as florestas têm na vida das pessoas? Florestas são fundamentais para a nossa vida, né? Porque se a gente pensar em todas as nossas reais necessidades, né? O que a gente precisa de verdade para viver: água, ar e alimento, né? A água, a maior parte das nascentes estão em florestas. O ar
só está disponível porque as árvores estão pensando o oxigênio na atmosfera. Os alimentos, eles precisam de um solo fértil para ser cultivado, né? Ainda mais se a gente falar sobre alimentos orgânicos, agroecológicos, né, que não contêm agrotóxicos, a gente precisa de um ambiente que tem um solo fértil. E para ter um solo fértil, ele precisa ter uma grande diversidade de plantas ali em volta, né, que vão levar vários nutrientes para o solo. Então as florestas, elas são fundamentais, fora todas as outras coisas, né, os usos medicinais que tem de várias plantas, vários cosméticos são feitos à base de produtos de origem vegetal que vêm de florestas, matéria-prima para milhares de coisas. Então a floresta, ela está muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina, né? As pessoas vivendo em grandes centros urbanos hoje, elas perderam essa conexão com a natureza, mas se a gente olhar à nossa volta, todos os materiais que a gente usa no nosso dia a dia, tudo que a gente usa é um produto que vem da natureza, né? Matéria-prima natural. Então, as florestas são fundamentais se a gente quer que exista vida no planeta. E as aves, elas desempenham um papel muito importante nisso, porque as aves, elas são tanto dispersoras de sementes, né? Acabam funcionando como plantadoras de florestas, elas controlam insetos, então podem ser ótimas controladoras de pragas em plantações. As aves fazem a polinização, né? O beija-flor, que é o maior símbolo, então é o que vai fazer as flores se tornarem frutos. Acho que as coisas são todas interconectadas e a gente também faz parte de toda essa teia da vida, né? Porque sem todas essas interações acontecendo dentro de uma floresta ou em um outro ambiente natural, a gente não estaria aqui. Vamos a um breve intervalo, logo em seguida retornaremos nossa conversa com Tatiana Pongilupi, coordenadora de projetos da Saving Brasil, falando hoje sobre projeto Cidadão Cientista. Estamos apresentando Espaço Ecológico, 11 anos no ar. A comunicação a serviço do meio ambiente. Estamos de volta conversando com Tatiana Pongilupi. Ela é coordenadora de projetos da Saving Brasil e está nos falando hoje sobre o projeto Cidadão Cientista. Quais são os principais resultados que vocês já obtiveram? Tem 120 observadores que participam diretamente em 4 estados brasileiros, que fazem saídas quase que mensais para observar aves, mas tem os outros participantes indiretos, que são as pessoas que ouviram falar e estão fazendo independentemente essa lista de aves e colocando nesse site que eu falei, o eBird. Então, no total, já são quase 1.000 observadores de aves brasileiros contribuindo com seus registros de aves e observações. E isso é muito importante, porque aqui no Brasil a gente não conhece nem a população do bem-te-vi, que é uma ave que tem no Brasil todo e bem conhecida, né? Então a gente não sabe quantos bem-te-vis existem no Brasil. E em outros países que já usam isso há mais de 100 anos, esse conceito de cidadão cientista, eles conseguem ver efeitos de mudanças climáticas que já estão ocorrendo, eles conseguiram fazer políticas públicas para que o governo tomasse medidas de proteção à natureza em determinados locais. Então a gente conseguir saber isso sobre as aves vai ser uma coisa boa não só para as aves, mas para toda a sociedade, porque isso vai refletir na conservação de um ambiente melhor, né? Que é o que sustenta a nossa vida no planeta. Tatiana, aqui em João Pessoa, nós observamos com muita facilidade muitos gaviões. A que se deve isto? Tem espécies que elas são mais de área aberta mesmo, então elas acabam se beneficiando com as áreas onde não tem floresta e vão colonizando. Ter esses dados aí sobre João Pessoa é até interessante para saber quais áreas da cidade que talvez precisariam de mais arborização, quais áreas que estão com uma melhor qualidade, assim, de conservação mesmo. Então é bem interessante ter esse mapeamento das aves, porque sabendo quais espécies que
estão em determinados lugares, a gente sabe o que tem ali, né? Já sabe se não tem árvore nenhuma ou se tem árvores. E, assim, os gaviões, depende das espécies. Eu tenho que saber quais são para saber se é porque está mais arborizado ou está menos arborizada a cidade, né? Mas eu sei que muitas espécies, elas estão adentrando os centros urbanos por isso, né? Com o desmatamento, elas estão saindo das áreas abertas e colonizando o ambiente urbano também. Várias espécies de aves se adaptam muito bem ao ambiente urbano. Nós estamos conversando com Tatiana Pongilupi, coordenadora de projetos da Saving Brasil, falando hoje sobre o projeto Cidadão Cientista. Tatiana, quais são os estados que participam desse projeto? Nós temos os grupos do projeto são no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Mas esses outros observadores que eu falei, esses quase 1.000 observadores, estão espalhados por todos os estados brasileiros. Só para você ter uma ideia, a gente fez esse ano 2 eventos chamados Big Day Brasil, que é um dia de observação de aves, onde pessoas do Brasil inteiro saem para observar aves naquele único dia e tentar ver quantas espécies das quase 2.000 que existem no Brasil a gente consegue registrar. A gente só não teve observadores no estado do Maranhão e no Piauí, mas de todos os outros estados brasileiros tinham pessoas observando aves. Tatiana, quais são as empresas que são parceiras de vocês no projeto Cidadão Cientista? Esse projeto ele é inteiramente financiado pela Fundação Grupo Boticário para a Natureza, que é a Boticário que faz os perfumes e cosméticos. Tatiana, para o futuro, o que é que vocês estão planejando? Esse projeto, na verdade, ele tem esses 4 grupos agora, que foi mais um piloto para a gente entender o envolvimento das pessoas, mas para o futuro, a maior parte das ações vão ser ações de comunicação mesmo, para que toda a população brasileira fique sabendo disso, né? E passe a observar as aves do seu jardim, do seu quintal, de perto do trabalho, enquanto estiver parado no trânsito. Então, a ideia é que as pessoas se tornem observadores de aves para a gente conhecer mais sobre a diversidade brasileira, né? E poder fazer ações de conservação. Então, as ações vão se concentrar muito mais em comunicação, né? Para disseminar o conceito cidadão cientista. E é claro que os dados que estão sendo inseridos nesse site vão começar a ser analisados para a gente ver se a gente já consegue perceber alguma mudança. Isso demora um tempo, porque de um ano para o outro não dá para saber muito o que mudou, né? Mas ao longo de alguns anos. Mas já dá para a gente saber que espécies que estão aumentando a sua área de distribuição, espécies que estão desaparecendo. Então, o trabalho vai se concentrar mais nessa parte de comunicação mesmo, para convidar as pessoas para o projeto Cidadão Cientista e para analisar os dados que as pessoas estão coletando. Tatiana, muito obrigado pela participação no programa Espaço Ecológico. Fique à vontade para a sua mensagem final ao nosso ouvinte. Obrigada, nós que agradecemos muito a oportunidade desse espaço para contar um pouco sobre o nosso trabalho. E a minha mensagem final é que estão todos convidados a passar a observar as aves, ver a vida selvagem que está à nossa volta, mesmo quando a gente está dentro de uma cidade, e pensar um pouco mais na conservação da natureza, né? Porque sem ela a gente não consegue viver. Então estão todos convidados a serem cidadãos cientistas e a passar a anotar as aves que vê pelo caminho e postar esses resultados no site eBird Brasil, que é www.ebird.org/Brasil. Espaço Ecológico, o programa que você escuta do jeito que você gosta.